Eu estive sexta-feira em Caruaru, o encontro de alguns colegas, que a conversa era essa: a gente precisa de um despertamento espiritual. Há, na realidade, meus queridos irmãos, ainda uma chama que deve acender, aquela que os questionamentos quiseram apagar, as linhas administrativas, teológicas quiseram apagar, mas essa obra é santa, não pode apagar. O pastor André lembrou muito bem desse coro tão antigo, que eu cantava com tanta vibração, tão pequeno, hoje parece até sem muita letra, dado a repetição daquilo que a gente canta. Mas imagine só alguém dizendo todo dia a você: eu te amo. Como é que você se sente? Me responda, como é que você se sente? Amado. Alguém dizendo todo dia isto a você, você passa a de fato se sentir feliz, amado, confiar mais na pessoa, estar mais perto, sentir realmente alegria por estar perto dessa pessoa. Quando o silêncio bate, aí você diz: meu Deus, o que é que está acontecendo? A gente fica naquela, meus queridos irmãos, de esperar pelo menos uma palavra, uma atitude qualquer que demonstre que nós estamos bem, que o relacionamento está bom. Quando a gente diz assim: derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós, não é sobre mim, é sobre nós, o teu poder. Nós estamos pedindo, depois de declarar que estamos precisando. Então, quando a gente diz assim: derrama, Senhor, sobre nós o teu poder, então estamos pedindo. E quem pede repetitivamente faz porque confia que vai acontecer, não é? Confia que vai acontecer, e nós acreditamos que vai acontecer. Eu acredito, meus queridos irmãos, que a igreja do Senhor não vai arrebatada para o céu sem de fato aparência de igreja. Ela vai ser arrebatada para o céu como igreja viva, gloriosa, abundante, cheia do poder de Deus. Eu não sei se em meio à perseguição tem esses indícios bíblicos, não é? Mas uma coisa eu sei: você já pensou chegar um bocado de crente de cara fechada lá no céu? Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós vamos chegar lá no céu, apesar da viagem ser tão rápida, mas vamos chegar sorridentes, cheios de alegrias, cheios de gozo, cheios de prazer. Salmo 139. Salmo de número 139. E nós vamos recitar este salmo e vamos, meus amados irmãos, trabalhar algumas questões que consideramos necessárias para os nossos dias. Eu acredito muito que Deus ainda vai fazer uma grande revolução na igreja para poder levar. Acredito muito nisso. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Amém. Eu tenho aqui, meus queridos irmãos,
certa terça-feira eu falei aqui na igreja sobre 7 orações que Deus gostaria de ouvir dos nossos lábios. E hoje eu vou falar de orações preciosas para fins preciosos. Vou repetir. Orações preciosas para fins preciosos. O que é oração? É comunicação, é linguagem, é confissão, é pedido de perdão, é alegria. Enfim, o dicionário traz todas as palavras que são necessárias para a gente interpretar com atitudes o que é oração. Oração é choro, mas oração também é silêncio. A gente chora em oração e a gente simplesmente balbucia em oração. A gente, muitas vezes, somos tão motivados em oração que a gente grita. A oração é um elemento tão precioso que a gente pede a Deus que, de fato, nos faça viver a essência daquilo que estamos pedindo a Ele. Mas a principal coisa que eu digo do que é oração é, meus queridos irmãos, a linguagem dos filhos com o Pai, dos crentes com o seu Deus. Não dá para entender viver sem oração, Rocha. Viver sem oração é, de fato, dizer que o coração não está apetitoso pelas coisas divinas. Viver sem oração é exatamente se conformar com um coração frio. E até mesmo não ter certeza que Deus responde. Quem não ora, certamente não tem certeza que Deus responde. Viver sem oração, pastor André, é viver desanimado e em desacordo com aquilo que a Bíblia diz: orai sem cessar. A oração, meus queridos irmãos, é a mais perfeita reação de uma vida que quer, de fato, relacionamento com Deus. A oração, e nela só tem um segredo: sinceridade. Se a gente fala com Deus com um coração sincero, a resposta chega. Se a gente ora a Deus com um coração sincero, a gente vê, meus queridos irmãos, os resultados, seja na nossa vida ou na vida dos outros, mas a gente vê. E quando a gente não vê, outros veem. Eu me lembro, Rocha, que uma irmãzinha orava pelo seu filho durante muitos anos para que ele deixasse a vida de bebedeira. Numa certa madrugada, aquele moço chegou em casa, a sua mãe estava ajoelhada, ela com mais de 90 anos estava ajoelhada na beira da cama. Era madrugada quando ele chegou em casa. E ele balança a mãe e diz: mãe, a senhora já poderia estar dormindo. Eu sei que todos os dias a senhora gasta horas orando por mim, para que eu saia dessa vida de cachaça. E ele balança a mãe e ela não responde. Ela estava morta, ajoelhada. Ela não viu de maneira nenhuma ele chegar, mas ele estava ali dizendo: mãe, eu sei que você morreu intercedendo pela minha vida.
Eu sei que você não viu a resposta da sua oração, mas diante de sua atitude todos estes anos, a partir de hoje, eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu vi esse moço testemunhando deste acontecimento na sua vida. Eu fiquei extraordinariamente maravilhado por saber que muitas vezes a gente não vê o resultado da oração, mas ela não deixa de acontecer, porque foi colocada nas mãos de Deus, e Deus sabe quando e como responder. Deus sabe. Eu quero que você fique com sua Bíblia aberta, porque eu vou me inserir nesse texto e depois vou citar alguns outros para que a gente lembre da importância de uma oração feita diante de Deus. Sonda-me, ó Deus. Como é que você entende isso? Deus lhe sondando? Quando a gente fala na nossa linguagem, eu estou sondando alguém, nós estamos espreitando a pessoa, nós estamos andando atrás de algumas atitudes da pessoa, estamos querendo descobrir alguma coisa acerca da pessoa, e Deus, quando sonda, o que é que Ele faz? Deus não tem esse limite que a gente tem, pastor André. O sondar, meus queridos irmãos, que Davi está dizendo, tu me sondas e me conheces, ele está dizendo que os olhos de Deus aprofundam-se no seu coração e nos seus atos, nos atos do salmista, para declarar a ele que ele não pode e não vai de maneira nenhuma fugir da presença e dos olhos de Deus um só segundo. E é bom isto, porque você sabe que você está sendo observado por Deus. Diga comigo, eu sei que sou observado por Deus. Isso quer dizer que nada em que está aí no seu coração deixa de ser conhecido por Deus, graças a Ele. E o que acontece quando Deus nos sonda? A resposta vem na mesma linguagem. Ele diz, tu me conheces. O que isto quer dizer? Quem é que eu sou? Muitas vezes eu não sei exatamente a totalidade do que eu sou, de quem eu sou, mas eu tenho certeza que Deus sabe quem eu sou. Se Deus sabe quem eu sou, e eu digo para Ele, tu me sondas e me conheces, a minha oração, meus queridos irmãos, é uma oração ainda infantil, é uma oração ainda adolescente, mas eu estou dizendo a Deus que me rendo diante dEle, porque eu tenho certeza da totalidade da onisciência dEle. Ele me conhece. O texto transfere, meus queridos irmãos, para o nosso coração uma realidade. Que realidade é esta? É que todas as fases da vida, nas fases da vida, Deus se faz presente. Eu estava conversando com um pastor a semana passada. Ele estava dizendo, eu tenho algumas implicações que preciso de fato colocar diante de Deus para que eu tenha uma vida um tanto mais sadia. E eu perguntei para ele, quanto tempo você tem de crente? Aí ele me disse, 43. E ainda não tem vida sadia? E ele disse, pastor Samuel,
Este não é um problema exclusivamente meu. Eu conheço centenas de crentes que precisam, na verdade, ter a vida sadia, tomar remédio do céu. Por quê? Porque muitas vezes o nosso coração está doente. A nossa alma não exala o real perfume da glória de Deus. E as implicações nos complicam. E de alguma maneira, meus queridos irmãos, a gente se sente dentro de um redemoinho, onde liquidifica-se a nossa vida, e de alguma maneira a gente quer se encontrar dentro de uma suposição, e a gente só para quando o botão de Deus é acionado para que tudo estanque. Tem hora que a gente se desconhece. Tem hora que a gente precisa parar. Eu sempre digo a um dos meus familiares: pare, não ande muito rápido. Não faça aquilo que sua cabeça pede. Porque quando você é apressadinho ou apressadinha, sabe o que acontece? Você vai ter que se arrepender de algumas atitudes que tomou sem querer de fato recebesse a autorização de Deus. A gente aqui e acolá faz isso. Apressados, cheios de razão, achando que já somos de fato os melhores pensadores da igreja ou do cristianismo, e a gente vai fazendo as coisas que quando chega lá na frente, a gente diz: eu me arrependo do que fiz. Por isso Davi está dizendo: tu me sondas e me conheces. Porque ele sabe, meus queridos irmãos, as minhas subidas e descidas. Ele sabe muitas vezes os meus desencontros naquilo que eu aspiro e não consigo, porque o coração não está em equilíbrio diante do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Esta oração aqui nos leva a parar, para refletir que a sapiência de Deus, a graça preciosa de Deus, é este elemento que nos esquadrinha e diz: tu, Senhor, me sondas e me conheces. Trata-se do Salmo 139. Mas agora, meus queridos irmãos, eu vou exatamente para a vida de um homem que disse assim: Deus, quebranta o meu coração. Ele estava com o coração rijo, duro. Ele não queria absolutamente voltar para refletir a atitude de alguns que estavam lhe perseguindo e a razão. Ele estava simplesmente reclamando, dizendo a Deus: se eu clamar, certamente o Senhor vai punir esta gente. Aí Deus disse para ele: não, quebrante o coração. Porque quando a gente é quebrado, quando a gente tem o coração quebrantado, a gente tem a ir diante de nós a porta da humilhação. E os que se humilham serão exaltados. O caminho é esse. Não adianta absolutamente abrirmos o nosso dicionário pessoal e darmos, meus queridos irmãos, tons a determinadas realidades na nossa linguagem. A gente precisa da última palavra, que é do nosso Senhor. Por isso o nosso profeta diz: quebranta-me, ó Deus. Porque quando a gente está quebrantado, parece que somos mais maleáveis. Quando o coração está quebrantado, parece que as nossas atitudes, meus amados irmãos, são mais visíveis.
aquelas que a gente enxerga com mais profundidade, e que o nosso coração é perceptível, é racional, é de alguma forma aquele que é convergente para que a vontade do Senhor prevaleça. E às vezes a gente aprende a ser independente, a fazer o que a cabeça diz para a gente fazer. É melhor fazer esta oração: ó Deus, quebranta-me. Esta oração, meus queridos irmãos, é do reconhecimento que o coração é duro e precisa, na verdade, de um encontro com Deus para mudar de opinião, mudar de atitude. Tem coisa que entra na nossa cabeça que só Deus tira. Tem coisas que entram no nosso coração que só Deus remove. Aí chega a hora da oração, que é exatamente a atitude de falar com Deus. E quem fala com Deus não deve, meus amados irmãos, querer falar de qualquer jeito. Fale com sinceridade, porque senão você não vai ter a resposta que quer. Em terceiro lugar, a gente encontra, meus queridos irmãos, o salmista Davi falando de uma coisa que é muito pessoal depois de uma experiência negativa. Ele diz: ó Deus, purifica-me, como sopo ficarei limpo. Ele está dizendo que não tem nenhuma dificuldade para dizer que o coração está sujo. Às vezes a gente tem dificuldade para fazer confissões reais a Deus. A gente tem uma parede, uma blindagem, um problema com A e com B, e temos dificuldade de resolver isso. E com Deus é até mais difícil, porque a nossa oração não vai absolutamente sair da evidência. É a evidência do problema que nos leva à verdadeira oração. E se a gente orar fora da evidência, Deus não vai satisfazer nem responder a nossa oração. Você lembra da oração de Jonas? Oração em que ele demonstra o seu ódio contra o povo de Nínive. Ele diz: Deus, eu estou aqui revoltado. Eu esperava que o Senhor matasse esse povo, porque eles têm sido de fato um aio contra Israel. E Deus diz assim: olha, você não ama uma cidade com 120 mil pessoas. Imagine, pois, que você deu demonstração quando eu fiz secar a arvoreira diante da tua cabeça, e você ficou reclamando porque ela murchou. Imagine se eu matasse 120 mil pessoas, o que seria da minha consciência? Eu vou dar uma oportunidade a esta gente. Eu dei, você falou, o povo se arrependeu. O que é que você quer mais? Quando a gente, meus queridos irmãos, consegue de fato converter a guerra em paz, dê glória a Deus. A glória não vai ser para você que conseguiu, vai ser para o Senhor que te ajudou a fazer com que a paz voltasse a um determinado ambiente. Nós não temos nada para nos exaltar. A oração, meus queridos irmãos, da purificação é aquela em que o indivíduo olha para si e vê que as manchas foram embora. Ver exatamente que a lama foi embora, porque a glória do Senhor lavou. A glória do Senhor limpou, a glória do Senhor deu nova aparência, a glória do Senhor fez com que agora o ilambiado se sinta bem, porque ele vai para o meio dos santos e assim também vai proceder. Eu estava ouvindo uma live, pastores, de um pastor. Ele pregou e mobilizou uma igreja
que deu glória a Deus durante a mensagem toda. E no fim, ele disse duas coisas que me deixaram arrasado. Ele disse: eu estou aqui agora porque a minha igreja e o meu pastor me mataram. Que dor, que testemunho usar um púlpito da igreja para dizer que a sua igreja lhe matou. E o pastor, que era exatamente o seu líder, também fez a mesma coisa. Eu disse: ele não entendeu de maneira nenhuma que Deus muitas vezes nos deixa na prova para que o nome dele seja glorificado. Se Moisés fosse reagir a Datã, Corá e Abirã, ele estava fora dos padrões de Deus. Os nossos sentimentos às vezes têm, meus queridos irmãos, pernas longas, eles vão longe. A gente diz: eu perdoei, mas não perdoou. Eu esqueci, mas conta a história A e a B. Esse negócio não existe. Quando na realidade Deus nos livra de determinadas adversidades, de determinados aios, faça silêncio. E quando falar, dê glória a Deus, porque você livrou daquele problema. Dê glória a Deus. Não seja absolutamente um passarinho na gaiola. Lembre-se que Deus lhe deu liberdade. Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, você sabe o restante? Verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Quarto, Jeremias, meus queridos irmãos, foi convidado a assumir a liderança por voz de um povo que estava vivendo uma das piores situações espiritualmente falando. Aí Jeremias diz assim: Senhor, não dá para chamar outra pessoa, eu sou uma criança. Muitas vezes nós queremos viver os nossos valores, esquecendo o que Deus pode fazer. Aí Deus chama a atenção do profetinha e diz assim: olha, não diga sou uma criança, porque o que eu posso fazer por tua vida, criança não faz. Portanto, quando você acha que Deus não pode lhe usar, pare com isso, porque Deus pode, porque Deus faz. Ele não quer saber se você é a pessoa mais inteligente da igreja, se você tem um anel de doutor no dedo. Ele não quer saber disso. Ele quer dizer que pode te usar. Ele pode fazer aquilo que Ele quer. Não desconheça, não despreze, não deixe para lá aquilo que Deus pode fazer por sua vida. Apenas se sinta privilegiado quando Deus faz. Aí Deus diz assim: eu vou mostrar a você uma coisa, para você acabar com essa história que é criança. Aí dá uma visão para ele. Ele vai lá na casa do oleiro. Quando chega lá, o camarada está trabalhando e o vaso que está na mão do oleiro se quebra. Ele diz: certamente esse negócio sou eu. Se quebra. Meus amados irmãos, às vezes a gente interpreta as coisas divinas de maneira exclusiva da nossa compreensão. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Então se cuide. Se cuide, sabe por quê? Porque você pode ter no barro da sua vida um bocado de pedras que vão rachar você. Se cuide. Porque é bem possível que você foi na mão do oleiro, mas ainda não foi no forno para ser tostado, para ser queimado.
E vaso de barro que não vai no fogo é vaso que certamente vai dar vazamento. Precisa ir para o fogo. Deixa Deus queimar você. Deixa Deus cozinhar, torrar você. Porque é o fogo quem vai dar consistência. Não tem espaço para pedra, é para fogo, é fogo, é fogo. Não tem espaço para vazamento. O vaso foi refeito, ele não foi remendado. Deus não faz remendo na vida de ninguém. Quando ele vê isto, ele diz: eu não tenho mais o que dizer. Agora eu não sou mais uma criança, eu sou um adulto. Eu não sou mais aquele que não enxerga as coisas de Deus. Eu sei que ele pega vaso quebrado e refaz. Aleluia. Eu sei que ele pega aquele em que realmente alguém disse: encosta, não dá mais certo. E é o mesmo oleiro que o vaso que foi quebrado na mão dele pega você e diz: agora você vai para o forno, eu vou trabalhar você aqui bem direitinho, e quando você sair do forno, você está pronto. Deixe a glória de Deus invadir você. Me refaz, ó Deus. Deve ser a nossa oração quando a gente se sente rachado. Aquela falta de vontade, aquela falta de confiança nas coisas espirituais, aquele desânimo, aquele negócio de falta de motivação. Quem não tem motivação geralmente é enganado pela voz do diabo. Quem não tem motivação está no caminho do desânimo. Tenha motivação, meu irmão, minha irmã, alegre-se no Senhor. Quinto, Isaías estava no templo como nós estamos aqui e teve um momento extraordinário com Deus. Este momento é histórico. Este momento faz com que dele as maiores profecias a respeito de Jesus surjam. E o texto diz que Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. E o interessante é que a mudança da vida deste rapaz começa com isto: eu vi o Senhor. E que maneira você viu, Isaías? Eu vi ele assentado num trono. Eu vi aquele que é soberano. Eu vi aquele que tem autoridade. Eu vi aquele que enchia o templo. Eu vi aquele que os serafins voavam em torno dele. Eu vi que a glória dele é imensurável. Eu vi o inimaginável. Eu vi. A experiência pessoal que você tem com Deus, valorize. Ela é maior do que a experiência do seu vizinho. Valorize. Talvez ninguém vai atrás da sua experiência, mas valorize a experiência que você tem ou teve com Deus. Assentado sobre um alto e sublime, indescritível trono, quem na verdade tem o encontro com Deus, tem o encontro com o indescritível. Aleluia! Quem tem o encontro com Deus, tem o encontro com o inimaginável. Esta experiência pode até causar dúvida a alguém, mas aconteceu. Eu me lembro que irmã Edileuza contou, e eu disse aqui isto uma vez, ela tinha uns esporões de galo, chorava muito, andava que não era brincadeira para chegar na escola em que ela dirigia,
Eu fui buscar Eric no colégio numa manhã, e quando cheguei, a Edileuza estava chorando copiosamente. E eu perguntava e ela chorando. Eu digo, pronto, ela deve ter sido assaltada. Deve ter entrado aqui um ladrão, deve ter pintado e bordado. E ela chorava e chorava e chorava, e voltou para uma cama que tinha lá no nosso quarto, sentou e disse, você está vendo essa porta? Eu estava aqui orando, dizendo a Deus, Senhor, até quando esse negócio vai me perturbar? Eu não aguento mais, vou deixar o emprego, vou prejudicar a casa e tal, etc. Ela disse, quando eu estava orando, porta de casa velha, arranje, que não é brincadeira, né, Fabiano? É quase como tramela. As fechaduras enferrujadas começaram a rangir. E começaram a rangir, e Edileuza viu a porta se abrir. E era um homem bem grandão que estava na frente dela. E ela disse, ele chegou, foi andando em minha direção e disse, estás livre do teu mal. E voltou. E a porta se fechou sem ranger. E ela ficou chorando, impactada. Ela disse, eu tive vontade de gritar, mas não consegui. Mas eu não estava com medo, eu sabia que era o anjo do Senhor, que Deus havia enviado para me libertar daquela dor durante tantos anos. Eu tinha que fazer obrigatoriamente uma cirurgia. Quando a gente tem encontro com Deus, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Isaías, meus queridos irmãos, ouviu o Senhor dizer para ele o seguinte: teus lábios foram purificados, o teu pecado foi perdoado, e agora a quem enviarei e quem há de ir por nós? Qual é a resposta que você tem a dar a Deus? O que é que você estaria dizendo a Deus nesta manhã, diante de tanta coisa que Ele tem feito na tua vida? Qual é a tua prontidão? Você vai dizer, eu sou uma criança, como Jeremias diz? Você vai dizer, eu não sei fazer nada? Ora, Deus não vai, meus queridos irmãos, pegar filhos dele, que não sabe de nada, levar para a glória, sem saber nem para onde vai. Isso é possível? Não. A Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, a mente de Cristo é trazida para a gente. Glória a Deus por isso. Por fim, Isaías diz assim: esta é a oração, meus queridos irmãos, em que a gente resolve todo o problema. Usa-me, eis-me aqui. A oração da prontidão, da entrega. A oração que você se esvazia de tudo e agora diz, o negócio é com Deus. Agora quem manda, quem ordena, quem faz é Deus. Eu vou ser apenas usado ou usada por Ele. Meus amados irmãos, e eu encerro dizendo, a última oração, que de fato foi preciosa para um fim precioso, que foi a oração de Sansão. Lembra-te de mim ao menos esta vez. Vamos dizer isso? Vamos dizer? Lembra-te de mim ao menos esta vez. O que era que estava acontecendo? Para ele dizer isso, o que estava acontecendo, meus queridos pastores? O que era que estava acontecendo? Lembra-te de mim ao menos esta vez. Enumera aí, primeiro. Ele estava sendo alvo de escárnio. Os seus inimigos estavam zombando dele. Segundo, ele estava no lugar onde nunca desejou estar, que era no templo
onde um imperador maldito, em termos de divindade, estar ali no comando, que era Dagom. E certamente Sansão nunca desejou entrar naquele lugar, porque sabia que era lugar onde Dagom era glorificado. A gente nunca deve dar passos, meus queridos irmãos, que o negócio doa no nosso coração. Terceiro, ele havia perdido a visão, Rocha. Quem na verdade se afasta das coisas preciosas de Deus perde a visão. E vai perdendo, e vai perdendo, vai perdendo, a cegueira é total. Meus amados irmãos, um dos melhores instrumentos que Deus nos deu para a vida se chama visão. A visão para mim muitas vezes é melhor do que a minha mão esquerda. A visão para mim, pastor André, muitas vezes é melhor do que o meu apetite. Mas agora a palavra central, lembra-te de mim. Sabe o que é que Sansão está dizendo? Que a lembrança de Deus vai trazer de volta o pacto que ele, Sansão, quebrou. E que Deus mais uma vez pode usá-lo. Aí diz a Bíblia que ele vai para as colunas centrais do templo, arremessa uma e a outra, o templo cai, e os inimigos que ele matou naquele dia, o número era maior do que em toda a sua vida. Deus quer lhe dar vitória. Deus quer lhe dar vitória. A oração é elemento para vitória. A oração é elemento para restauração. A oração é elemento para você de fato saber que Deus lhe espreita, que Deus lhe conhece, que Deus aprofunda o seu querer na sua vida. A oração é para quebrantar você, é para lhe purificar, é para lhe refazer e é também para lhe usar. Isaías disse: ó Deus, agora eu estou satisfeito, porque o Senhor disse: a quem há de por nós? E a minha resposta é essa: usa-me, eu estou aqui. Deus nos abençoe.